Audio Jungle. Olá pessoal, boa tarde. Hoje é domingo, 18/6. Estamos aqui no Parque da Sementeira, na capital aqui de Sergipe, Aracaju. E como eu prometi a vocês, a gente vai estar gravando aqui um pouco da nossa reunião, como funciona, como é que nós trabalhamos. Estaremos passando para vocês aqui alguns momentos. Estão se preparando ali para cantar uma música ali, a gente está esperando eles se prepararem ali e começarem a cantar. Aqui é um ambiente muito maravilhoso, um ambiente muito atrativo. Hoje tem poucas pessoas porque está um pouco, na verdade, assim, ó, querendo chover. E também estamos num tempo festivo de festa junina, né? O pessoal com certeza hoje estão cansados de ontem, mas aos domingos aqui sempre é lotado. Muita gente aqui. Hoje a gente veio nos reunir aqui. A Escola de Jesus em Aracaju se reúne hoje aqui no Parque da Sementeira. Vem conosco, venha nos conhecer. Escola de Jesus da Filosofia X. Estamos aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Liga aí, Sofia. Fala alguma coisa aí, Sofia, pra gente. Sofia, deixa eu passar aqui. Estamos sem som. Na verdade aqui para nós o que na verdade assim vale muito para nós é estar junto. Estamos sem som, devia ter uma caixinha de som. Às vezes a gente traz, mas hoje nós não. Até por essa questão de estar chovendo também, tem menos pessoas e alguns se esqueceram de trazer a caixinha de som. O holograma e esse crivo vencer, para com ele acordar. Só Jesus pode fazer o holograma acabar e esse crivo vencer, para com ele acordar. Quanta dor em todo sofrimento, ele veio despertar. Isso é apenas um momento. Só Jesus pode fazer. Temos aqui o nosso banner para encontrar o Deus que criou o homem. É preciso deixar de seguir o Deus que o homem criou. Para com ele acordar. Só Jesus pode fazer o holograma acabar e esse crivo vencer, para com ele acordar. Ele acordar. Naquela época, então chegou ali. Deixa eu me aproximar aqui, dando um pouquinho para ver se eu consigo captar. Aqueles que vinham se convertendo e que estavam saindo do judaísmo, eles estavam querendo que os novos convertidos em Jesus continuassem na antiga aliança, né? na velha
Bíblia, ou no Velho Testamento como a gente conhece. E ali foi chegando aos ouvidos dos discípulos o que estava acontecendo. E eles viajaram para lá para esclarecer o que ficaria para a igreja depois de Jesus, o que ficaria para que os irmãos estivessem cumprindo. Então Paulo ele inicia ali que colocar as pessoas para cumprir o Velho Testamento, para cumprir a antiga Bíblia, a velha Bíblia, era fazer confusão, era dificultar o caminho com Jesus. E ali ele começa a explicar o que realmente ficaria para que a graça de Cristo não continuasse no legalismo. E Paulo vem ali determinando o quê? Que ficaria somente o quê? Que eles não comessem as carnes sacrificadas. Então nós percebemos que cumprir o ID de Jesus é um delta. Primeiro ele disse que era para estar suprindo, né, as necessidades dos pobres, dos irmãos principalmente. Então essa é uma característica da igreja, né? Não ficar, ou seja, se preocupar como é que está o outro. Né? Então nós aprendemos que viver com Cristo é a gente estar se importando com o nosso próximo, como ele está passando, como ele está. E ali ele diz que isso é se desprender do materialismo. Quando a gente deixa de focar somente na nossa vida para também enxergar o outro. E o segundo é que não comesse carne sacrificada. Então ele fala ali para evitar, ele não fala para proibir. No original vem dizendo para evitar. Por quê? Porque eles estavam saindo de um contexto, né, do judaísmo, onde essas práticas eram proibidas e onde os pagãos sacrificavam muita carne aos seus ídolos. Então, como esses pagãos estavam se convertendo ao evangelho, viraria um conflito, né, de realidade, porque eram realidades muito próximas, o judaísmo com o paganismo. Então, para que houvesse essa coexistência, Paulo vem dizendo para que eles evitassem essa prática. E não que Paulo está dizendo que é proibido, como a gente tem visto hoje, que até hoje, no nosso meio, né, de cristãos, eram proibidos os alimentos, né, eram proibidos os alimentos como uma forma de se santificar. Mas o original vem trazendo qual era a realidade de Paulo dizer que evitasse. Diferente de quando ele fala para abandonar as práticas sexuais ilícitas, que era algo daquela época que as sacerdotisas, no caso, elas praticavam muito atos sexuais naquela época, se sacrificando aos seus deuses pagãos, naqueles templos, né, dos seus deuses. Então Paulo vem dizendo para evitar essa prática. Então você percebe a diferença entre evitar e abandonar. No caso, né, ele pedia para abandonar, porque não era lícito que continuasse nessa prática. Então essas práticas eram para abandonar totalmente. Porque hoje, o que seria esse sexo ilícito, né? Não é fornicação como alguns ensinam que ter relação antes do casamento é ilícito, é fornicação. Mas no original vem explicando que são as práticas sexuais sem responsabilidade. Sexo só por fazer, só por diversão. Então, na nossa cultura, na nossa linguagem hoje, é isso. E não que se a pessoa é junta, né, no nosso popular conhecido, ela é junta, ela está morando com uma pessoa, para Deus já é casado, e não que ela está em fornicação, porque o casamento é o que? É compromisso, é amor. É claro que o papel é apenas para confirmar diante da sociedade que a pessoa está casada, mas não é regra.
no sentido de que a pessoa só é casada para Deus se tiver o papel. Mas se a pessoa estiver junta com respeito, né, com responsabilidade, isso para Deus já é o casamento. Então ele diz que não colocasse outras coisas para que dificultasse o caminho daqueles que estavam entregando suas vidas a Jesus. Né? Por quê? Aí você entende que trazer o Velho Testamento à tona como forma de servir a Deus é formar confusão na mente das pessoas. Ou seja, no fim, Paulo se resume em um único parágrafo, o amor. Né? Então, a graça é a nova Bíblia. A graça é o novo caminho que Jesus veio trazer. A graça é o amor. Então, se nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos cumprindo o Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo a graça. Porque quando você ama, você não vai ferir o seu próximo. Você não vai desejar coisa ruim. Você não vai roubar o seu próximo. Então, o amor é a base de tudo. E foi isso que Jesus Cristo simplificou em todo o seu caminhar, em todo o seu ensino, né? Em todo o seu evangelho, que o evangelho é boa nova. Então foi a boa nova que ele veio trazer. E que Paulo precisou estar escrevendo essa carta para que eles naquela época soubessem o que ficaria, como vamos dizer, para o Novo Testamento que nós conhecemos hoje. E nós percebemos o quanto essa carta ela precisa ser lida nos dias de hoje, né? Porque naquela época eles estavam saindo de um contexto do judaísmo e queria conservar, né, as práticas, aquilo que apontava para Jesus. Eles queriam conservar aquilo. E hoje você vê que mais de 2000 anos depois, as pessoas continuam na mesma situação. Querendo trazer ou colocando, impondo para as pessoas chamadas cristãs que estão servindo a Cristo, o que apontava para ele, o que se cumpria em Jesus. Então você percebe que é o Evangelho, ou seja, o véu que foi rasgado quando Jesus ali inspirou, sendo costurado outra vez. Então, como essa carta ela precisa ser lida nos nossos dias atuais. Então, todo esse entendimento que Paulo estava trazendo, eles foram votar, né, para que isso fosse determinado, porque eles viam coerência. Então você vê que todos ali deram a palavra de concordância que estava certo. Porque as práticas dos sacrifícios que apontavam para Jesus trazia um cargo muito grande para as pessoas. Era muito pesado. Então, se naquela época eles já sentiam dificuldade, né, de cumprir, imagine continuar dizendo que foi liberto por Cristo e continuando com as práticas do judaísmo, com as práticas da lei. Então, exatamente por que Jesus veio? Porque se eles tivessem conseguido cumprir, Jesus não precisaria vir. Então, se Jesus veio exatamente porque eles não conseguiam cumprir, como é que hoje nós vamos conseguir cumprir? Então, assim nós estamos anulando o sacrifício de Jesus. Então, você entender que o Evangelho é amor, e daí do amor se tem compromisso, fica muito mais leve, né, servir a Deus nesse entendimento, que não é uma irresponsabilidade, mas pelo contrário, você entende que é uma responsabilidade maior ainda, né? Porque nós somos o templo de Cristo, onde Cristo está. Então, isso é uma responsabilidade tão grande quanto, porque agora nós somos Cristo vivo, pedra viva desse templo onde habita o Espírito Santo, que é Cristo. Cristo quer dizer santo, né? Então, ele é santo, o Espírito dele está em nós, santo. Então, é isso que fica do Evangelho, né? Então, para que não fique só comigo, né? Eu não falo
vale tudo não. Eu quero também que vocês possam compartilhar o que vocês extraíram desse texto, né? Que ele é bem comprido, né? A gente consegue fazer relação hoje assim, né? Que hoje é colocado toda a Bíblia como um mandamento, né? É algo que não você tem que seguir fielmente. Sendo que até mesmo nos 10 mandamentos, a gente que não são 10 mandamentos, né? Que a gente vê, se a gente analisar bem, que é um contrato ali com Israel, que tem as cláusulas, né? E tem realmente o que eles deveriam cumprir, que se eles não cumprissem, né, não poderiam se desviar. Mas tem a questão de algo que é recomendação, que é uma exortação, olha, não faça isso, mas não que seria obrigado você fazer isso. E hoje é colocado tudo, até mesmo eu estava lendo um versículo em Gênesis, que Deus falou assim, olha, vocês não podem comer isso, né? Ali quando Israel estava no deserto, para chegar em Canaã, vocês não podem comer isso, vocês não podem fazer isso, não podem fazer isso, não podem fazer isso, eles. Só que no final do versículo está dizendo, mas o de fora, os pagãos, vocês podem dar. Tipo, vocês não podem comer essa carne, mas os pagãos, os de fora, vocês podem dar. Então você vê que era um povo separado e escolhido, mas ele não estava condenando quem estava fora, né? Diferente que hoje tem essa questão de tanto condenar e tanto de você, uma pessoa que não pensa igual você afasta, você condena aquela pessoa. Quando a gente muitas vezes está no sistema religioso, a gente tem essa falsa ilusão de sentar na roda, se eu estiver num grupo que não é um grupo evangélico, eu estou sentando na roda dos escarnecedores. Eu não vou ficar aqui porque eu vou poder me poluir assim, né? Então não combina trevas com luz. Então a gente sempre faz essa analogia. Só que isso é errado, né? Esse pensamento é errado. E quando a gente chega em Hebreus, ali, né, fala, né, sobre fracos e fortes, né? Ali tá bem claro falando sobre fracos e fortes que essa questão ali de Paulo, quando ele exorta, quando ele fala para o povo, foi uma questão de convivência, né? Mas a gente percebe que tem essa questão assim, respeite esse lado, não que ele estava abominando, mas tipo, evite isso quando você estiver na presença de uma pessoa que pensa diferente, como ali Hebreus 14, né? Gente, se tem alguém que come carne e tem alguém que não come carne, quando estiver junto, respeite um ao outro por questão de convivência, de coexistência, de ceder 50% cada um. E não a questão de que se eu como carne de porco, eu estou condenada. Né? Como a gente tira pela adventista, porque eu era algo que era muito claro isso, que essas eram proibidas, que pegava ali daqueles alimentos, né, que é proibido e tal, que não pode comer e tal, essas coisas. Então, quando a gente chega em Hebreus 14, olha que é algo que a gente consegue analisar na própria BS, só que eu não sei o que acontece, que a gente na época eu mesmo não conseguia ver desse jeito, né? Eu não sei nem se eu lembro assim, se eu cheguei a ler esse versículo assim, mas é muito importante, muito interessante. Eu corri a criança. Então você vê que no final ele diz assim, que eles continuaram a missão com muita ousadia, né? E eu achei interessante o que o professor explicou assim, na palavra ousadia, com a profundeza, que a ousadia é uma extrema coragem, né? Uma extrema fé e uma extrema convicção. Então a convicção do que eles receberam do Cristo, Criador, fazia com que eles estivessem dispostos a pagar com a própria vida, né? A continuar essa missão, não importava onde, não o que acontecesse, porque você vê que quantas vezes Paulo não foi, né, açoitado, Pedro, porque eles tinham convicção do que eles tinham entendido. Então, hoje eu entendo quando Paulo disse, né, que era feliz por participar do sofrimento de Cristo. Então, tem que ser a nossa missão hoje. Então, a importância de você entender o que você está seguindo. Então, você não consegue seguir o que você não compreende. E essa compreensão vai fazer com que você tenha convicção. E quando você tem convicção daquilo que você tem entendido, você tem coragem. Coragem de anunciar, coragem de dizer o que você está entendendo, né? Porque assim, eu sou a professora para representar a escola de Aracaju. Porém, todos nós somos professores no nosso dia a dia. A partir do momento que eu levo adiante o que eu aprendo.
o que eu tenho a convicção. Então você vê que Paulo formava os discípulos, quer dizer, alunos. Eles formavam mestre. Para quê? Eles não continuavam alunos para sempre, né? Mas a proposta do Criador, de Jesus, era que continuasse a missão por cada um de nós. Então a gente ter a convicção que eu, você tem uma missão no seu dia a dia, onde quer que você vá. Nós somos chamados a compartilhar com esse reino, compartilhar desse Cristo original, para que outros venham a ter esse entendimento. Então a proposta agora, o nosso pensamento, o nosso desejo do coração, não é ganhar almas para Jesus, não é converter pessoas, é para que elas entendam, para que elas também tenham sede e fome de procurar essa verdade. É como eu disse para minha colega, eu não quero, que ela disse, Neta, eu não penso como você, eu disse, não, eu não quero que você pense como eu quero que você pense. Aí ela disse, desculpa por eu não ter mandado o áudio logo. Eu disse, não era para você se apressar para mandar o áudio para mim, é para você pensar. Então eu não quero que você pense como eu quero que você pense. Porque não adianta você querer que o outro pense como você. Claro que no fundo é que pensam como nós para nos juntarmos. E juntos seremos fortes, né? Porque então quando Paulo disse não deixe de congregar, ele estava dizendo não deixe de se juntar. Como estamos aqui compartilhando o reino de Cristo. Não foi não deixe de ir na congregação. Esse versículo tem sido entendido de forma equivocada. Então, para aqueles que se reúnem numa congregação, a nossa reunião aqui não vale nada para eles. Mas no original que Paulo disse, não deixe de se juntar, de compartilhar, de fortalecer essa convicção. Congregar e se juntar. Exatamente. Exatamente. Então, não deixe de se juntar para que vocês se fortaleçam. Ou seja, no dia da adversidade, a gente sabe que tem alguém pensando igual a você. Ou que tem alguém também com a mesma visão do reino. Então, a proposta maior é essa. Entendeu? Sempre foi essa. Uma questão interessante é que naquela época o mestre saía ia pregar nas sinagogas. E o povo acompanhava ele para vários lugares, né? Mas se pergunta, onde era a igreja dele? Né? Qual é a igreja era o que Jesus templo, construiu? né, assim, que ele construiu? Né? Quantos templos ele construiu? E se fala é que diz, vós sois o templo. E eu fazer o mesmo. E quantos templos tem que ele construiu na Bíblia? Qual a passagem que diz, olha, esse aqui foi Jesus que construiu? Qual o versículo na Bíblia que diz que ele construiu algum templo? E a gente tira uma essência disso tudo, que a gente tira a essência de quê? De que o homem ele cega os outros homens. Jesus veio e tirou a cegueira, fez discípulo para continuar tirando a cegueira dos outros. Porque aqueles que cegaram aqueles que estavam cegos, também vão continuar cegando. Cegando outros. Aí tem os que cegam e tem os que estão tirando as vendas. E esse é E isso sempre vai continuar, até chegar ao reino, até chegar Jesus novamente. E qual é a intenção? Qual foi a intenção de Jesus, né? De vários discípulos estarem nos templos? É tanto que eles eram expulsos. Eles não iam lá e vou lá cultuar com meus irmãos. Eles não eram bem aceitos. Eles falavam, mas só faltava sair apedrejado, né? Na realidade eles nem entravam nos erros deles. Sim, combater os erros. Ah, tá entendendo. Outra coisa, Raquel, que eu já falei até uma vez para ele, uma certa vez, a gente vai se lembrar agora. Alguns citam assim, mas Pedro e João voltaram no templo, Pedro e João mesmo, foram no templo orar na hora da oração, aquela cura do coxo lá, né? Tem a cura do coxo, na entrada do templo, Formosa. Eles foram lá na hora da oração, então foram na hora da oração, provavelmente foram orar, né? Aí você pensa, os discípulos lá entrando para orar, Pedro e João, para orar em nome de Jesus no templo judeu, que acabaram de matar Cristo. Dava certo, será? Será que eles foram lá orar mesmo? Claro que não, né? Faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido.
Se eles abrissem a boca lá, se eles chegassem lá que nem chegou, na verdade fez o que fez, e foram escorraçados por isso. Foram tirados de lá de dentro presos. Então eles não foram lá orar, na verdade, não foram lá na hora da oração, porque eles foram lá orar, buscar a Deus, não, eles foram lá aproveitar o povo, enganados, e tentar, na verdade, tirar eles de lá, trazer eles para fora, na verdade. A intenção deles era essa, não era ir lá orar, porque era a hora da oração, não. Não foram para circo de oração, não, Pedro e João, de jeito nenhum. Foram lá com outras intenções. É tanto que todas as vezes, então usa sempre, Jesus foi ao templo ao sábado, os discípulos foram ao templo, mas não vê a continuação desse versículo, Porque Jesus foi fazer o templo. que eles foram expulsos. É. Quando eles começaram a falar, tanto Jesus como os discípulos, eles sempre foram expulsos, né? Então você vê que não conclui o que eles dizem. E quando você vai mostrar essa passagem, eles ficam surpresos. Nossa, eu nunca vi isso. Porque são ensinados a ler versículos isolados, né? Eles não leem o final que Jesus foi expulso, os discípulos foram expulsos, todos eles foram expulsos. E quando você pergunta qual foi a igreja que Jesus construiu, todos por unanimidade diz que Jesus não construiu nenhum templo. Mas diz, esse é o templo de Jesus, Jesus está aqui, Jesus está ali. E se Jesus falou em algum momento a favor do templo, por que ele era expulso? Essa é uma forma de pensar. E ele observando que o povo acha que eles chegavam lá no templo, e entravam lá dentro, mas não, era o pátio do templo que era grande, ainda é grande a parte de lá que passava não só as pessoas que iam para fazer sua manifestação de fé ali, mas também outras pessoas que passavam ali, entravam, porque era um lugar público, vamos dizer assim. Muita gente passava ali. Então era como a gente faz, por exemplo, a gente está num lugar, a depender, eles tinham essa visão de que vai ter mais gente lá, não só aqueles que acreditam que o judaísmo coloca, impõe, mas também aqueles que estão só passando. E outro detalhe ainda dessa questão do tempo é que o calendário de lá não bate com os dias de cá, né? E também lá não era sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça, né? Mas era citado por dias. Primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto. E o dia do descanso, que se chamava Shabat, que é cessar, ou Shabat, que é parar do trabalho, né? Tem negócio de sábado tem que parar as atividades nesses dias para ter esses dias de culto, né? Então, assim, com o passar do tempo a gente vai realmente descobrindo muita coisa que não bate, né? Que não encaixa, que não, Virar uma fecha. Olha aí, pessoal. Aí a nossa ceia, ó. Vou mostrar de perto aqui, ó. Para de cantar, Luca. Fanta já chegou. Aí os ingredientes da nossa ceia, ó. Temos refrigerante, água de coco ali, ó. O pessoal agora vai partir para merenda, viu? Partir para se alimentar nesse momento. Nós vamos lanchar. Essa é a verdadeira ceia, né, É a João? verdadeira ceia. Você se alimenta e... Essa vai pro YouTube, viu? Essa é a verdadeira ceia. Não é aquela Todos mística comem. que você Não, come não, um não. pouquinho e volta pra casa com fome. Não, não, não. Come aqui, pode comer tudinho. Essa aqui Sem ninguém levar pra casa. Não. Pelo menos quando eu fazia essas coisas, era tudo para vender.